Gravando. Ok, pessoal. Então aqui, ó, nós vamos fazer mais um exercício. Esse exercício é um pouco parecido com o segundo que nós fizemos. Ele é parecido. Ele tem algumas diferenças. Aqui a gente vai perceber que, por conta da maneira que esse sistema está constituído, diferentemente do outro, né? O outro exercício, vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder relembrar. Nós temos dois blocos presos por um cabo e aqui nós temos uma polia só. Nesse próximo exercício, nós temos também dois blocos, uma polia principal, só que o cabo ele dá uma volta e nós temos uma segunda polia. E isso vai fazer toda a diferença no nosso sistema, tá? Então nós vamos começar a fazer, né, a determinação do que o nosso problema pede. Ele está pedindo aqui, na verdade, o seguinte: ele quer a aceleração de cada um dos blocos, pressupondo que elas sejam diferentes, e a tensão também na corda, né, que está conectada no bloco A e da corda que conecta o bloco B, tá certo? Ele também aqui, o atrito entre o plano horizontal não existe, tá? É desconsiderado. Também não existe atrito na polia. Não tem, e também a massa da polia é desprezível, ok? Considerando que os dois blocos, eles partem do repouso, ou seja, velocidade igual a zero, tá? Então, vou compartilhar agora com vocês minha outra tela. Cadê o meu quadro? É o whiteboard aqui. O quê? Não era isso. Não é quadro de comunicações. Rapaz, ele entrou aqui. Tá. Compartilhou de maneira diferente a tela agora, né? Bom, então vamos lá. Nosso exercício, agora exercício 3, né? Outra coisa ruim. Acho que é melhor abrir o aplicativo. Então aqui, exercício 3. Bom, exercício 3 é o seguinte, nós temos aqui esse plano, né? Professor. Oi. Não está aparecendo o quadro. Ah, tá. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver o que aconteceu, porque... Ah, tá. Agora tá, todo mundo está enxergando? Sim. Agora sim. Ah, ótimo.
Agora sim. Então tá. Então vamos continuar aqui. Ok. Aumentar um pouquinho o zoom, né? Opa. Então, ok, vamos lá. Exercício 3. Desenhar aqui o modelo, né, para a gente poder ter uma referência, né? Então, aqui nós temos o plano, horizontal, vertical. Nós temos aqui um bloco A, uma polia, um cabo conectando o bloco A, passando pela polia. Esse cabo, nossa, o cabo ele desce, ele faz a volta. Aqui nós temos uma polia e ela está conectada ao bloco B. Ao bloco B, ok? Então aqui para a gente entender um pouco e também relembrar um pouquinho o que a gente viu no início da disciplina, né? Aqui nós temos a nossa distância até o eixo da polia, XA, e aqui nós temos a nossa distância vertical até o eixo dessa polia aqui, que vai ser YB. Tá? Essa polia aqui, ponto C, e essa polia aqui de cima, ponto D. Ok? Bom, quais são os dados que nós temos no nosso problema aqui? A massa de A é igual a 100 quilos. Tá? A massa de B, 300 quilos. E aí ele quer saber o seguinte, a aceleração de 1, a aceleração de 2, né, do bloco 2, e qual é a tensão no cabo, T1 e T2. Então nós temos que determinar isso daqui. Antes da gente iniciar a análise, nós vamos relembrar aqui o que nós vimos no início da disciplina, lá naquela parte de polias, né? Então aqui nós temos que XA mais 2 vezes YB igual a 0. Lembram disso? Né? Aí, isso significa o quê? Que VA mais 2 vezes VB igual a 0. Continuando, né? A mesma coisa, aceleração. Aceleração mais aceleração de A mais 2 vezes a aceleração de B igual a 0. Lembra quando nós vimos isso lá no início da disciplina? Então, consequentemente, o que eu tenho? Que B, a aceleração de B, é igual a aceleração de A dividido por 2.
Ok? Vou deixar isso aqui por enquanto. A gente vai precisar disso daí mais adiante. Então, a gente vai analisar esse bloco, né, esse sistema, na verdade. Nós vamos analisar. Nós vamos fazer uma primeira análise no bloco A, diagrama de corpo livre no A. Uma segunda análise no bloco 2. E uma terceira análise no ponto C, exatamente nessa polia aqui. Tá? Então, nós vamos fazer 3 análises aí para poder determinar o quê? Equações que possibilitem que a gente resolva esse problema. Tá? Então, analisando separadamente cada uma desses pontos que eu comentei agora, a gente consegue determinar equações que nos possibilitam resolver esse problema. Tá? Então, começando, né? Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, na verdade? Nós vamos desenvolver as equações para os blocos e para a polia. Tá? Então, o primeiro aqui, primeira análise que nós vamos fazer. Primeira análise que a gente vai fazer. A gente vai analisar o bloco A. Então, o diagrama de corpo livre do bloco A. Certo? Então, o bloco A, ele tem o quê? Ele tem um peso na vertical. Vamos chamar de PA. Se eu tenho um peso, ele está em contato com o plano, consequentemente, nós temos uma força N, que ela surge em função da reação que o plano exerce frente a essa força peso que o bloco aplica nesse plano, né? Então, nós vamos ter aqui uma força N. Ação e reação, tá? Terceira lei de Newton. Basicamente é isso. E aqui nós temos a tensão no cabo, né? T1. Ok? T1. Bom, então como é que vai ficar a nossa equação aqui, né? Para esse caso aqui. Então, F, né? F de X, ou seja, forças horizontais, tá? Vai ser igual ao quê? Equação fundamental, segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Então, em X, né? Somatória das forças em X. Vou pôr um X aqui, certo? Esse aqui é um X, tá? Não é K, não. X. Então, vai ser o T1, igual massa, que é 100 quilos, vezes a aceleração de A. Aqui, vou chamar aqui. Aceleração de A, ok? Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Equação 1. Tá? Vamos guardar ela aí. Bom, agora eu vou analisar o bloco B. O bloco B, ele está na vertical. Bloco B. Antes, quero voltar um pouquinho lá para o desenho. Perceba o seguinte, o bloco B, ele está preso por apenas um cabo. Percebe aqui? Ele tem um cabo. Esse cabo está fixado numa polia, e essa polia é que passa pela corda, ok?
Então, nós temos aqui uma tensão 2 nesse cabo que liga o bloco B até essa polia, a segunda polia no ponto C, ok? Então, é isso que nós vamos analisar. A gente não leva em consideração, nesse caso, a polia. A gente vai fazer uma análise separada daquela polia, tá bom? No ponto C. Então, a mesma coisa aqui, nós vamos ter uma força P, né? PB. E também vamos ter aqui uma força no cabo, que é o cabo T2. Nossa, que ficou feio. T2. Ok? Então, como é que vai ficar aqui a nossa equação? Segue a mesma coisa. Aqui, forças verticais, né? Então, força é massa vezes aceleração. Vou repetir aqui só para fixar bem, tá? Mas quem que são as forças? Vai ser, nesse caso, agora eu vou considerar o positivo, né, sentido positivo para cima. No exercício anterior, eu fiz uma hipótese com base numa necessidade de verificar se naquele caso o bloco descia ou subia. Mas aqui nós vamos considerar positivo para cima, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho T2 menos o peso do bloco B igual a massa de B vezes a aceleração de B. Tudo bem? Substituindo aqui alguns valores que a gente já pode determinar, né? Por exemplo, T2, eu não sei qual é o valor dele. O PB eu consigo, por quê? Quem que vai ser o PB? PB é igual massa vezes ação da gravidade, tá certo? Então, PB, a massa é 300, ação da gravidade 9,81, que é igual a massa de B, novamente, 300, vezes a aceleração em B. Tá, só movimentar aqui. Bom, então resolvendo aqui, né, essa equação, ela fica da seguinte maneira, né? 300 vezes 9,81 dá 2.943, negativo, passando para lá ele fica positivo. 2.943, certo? Mais 300 vezes a aceleração de B. Essa é a nossa segunda equação. Ok? Então, nossa equação 2. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos lá. Tá? Ok? Equação 1, T1, equação 2. Agora nós vamos analisar o ponto C, né? Aquele ponto onde nós temos uma polia. Tá? Nós temos aqui uma polia. E essa polia, ela tem dois cabos para cima. Esses dois cabos, eles são os mesmos cabos que estão conectados no bloco 1. Então, a tensão nesse cabo é a mesma. Nós vamos chamar de T1. E aqui tem um cabo para baixo, que nós acabamos de ver ali, né, na análise anterior do bloco B. Aqui, esse cabo, ele tem uma tensão T2, tá? Aqui é o ponto C, certo?
Deixa eu opa. Perdi. Aqui, posicionar ele. Aqui, ó. Então, para que vocês possam perceber melhor. Ó, veja, o cabo que conecta em A, ele desce e faz a volta. Então, isso aqui é o mesmo cabo, correto? Esse cabo que liga no bloco B, ele é um outro cabo que está conectado a essa polia no ponto C. Por isso que nós temos aquela diferença lá, né, com relação às tensões nos cabos, ok? Então, vamos voltar aqui. E aí, vamos analisar. Bom, nesse caso aqui, o bloco, né, a tensão no cabo, ela tem que ser o quê? T2 menos 2T1 igual a zero. Certo? Ou 2T1. 2T1 tem que ser igual a T2, tá? Ou seja, T2 é igual a 2T1. E tem que ser a mesma, tá certo? Então, essa daqui é a nossa equação 3. Bom, e como é que nós vamos tirar, então, a nossa próxima equação? Mas antes disso, a gente vai trabalhar um pouco essa equação aqui, substituindo os valores de T2 e o valor de T1 nessa equação 3. Tá? Como assim? Aonde tem T2, eu vou escrever a equação 2. Então, vai ficar no lugar do T2, né? Que vai ser 2.943 mais 300 vezes a aceleração em B, menos 2T1. Quem é o T1? A gente vai lá em cima, na equação 1. T1 é 100 vezes a aceleração em A. Então, menos, vou colocar aqui, 2 vezes o T1, que é 100 vezes a aceleração em A. Isso tudo igual a zero. Ok? Então, resolvendo isso daí, né? Na verdade, eu não vou conseguir resolver ela, vou ficar com uma equação com duas incógnitas, mas eu vou reduzir essa equação. Ela vai ficar 2.943 mais 300 AB, 300 vezes a aceleração de B, menos 2 vezes 100, 200 vezes a aceleração de A. Isso igual a zero. Ok? Aí, para a gente poder continuar isso, nós fizemos uma observação logo no início, né? Que foi o quê? Nós fizemos o quê? Essa observação aqui, a partir do sistema, né? O XA 2YB nada mais é que a posição SA 2SB, tá? Lembra que nós fizemos inicialmente na disciplina. A partir da posição, derivando, nós temos a velocidade, derivando novamente, nós temos a aceleração. E aqui nós concluímos que a aceleração de B
é a aceleração de A dividido por 2. Certo? Aqui, ó. Então, nós vamos pegar essa equação, que será a nossa quarta equação. Só que nós tínhamos já definido ela logo no início, certo? Então, vamos pegar essa equação. Vamos voltar lá para baixo. Aqui. Certo? Então, vou reescrevê-la aqui. Então, nós vimos que a aceleração de B é igual à aceleração de A dividido por 2. Correto? Eu vou substituir esse valor AB aqui. Aí eu tenho uma única incógnita na equação e eu consigo determinar o valor dela. Tá? Então, substituindo, nós vamos ficar... Opa! Aí... 943 mais 300 vezes a aceleração de A... Deixa eu fazer de novo, não ficou legal. Vezes a aceleração de A dividido por 2, menos 200 vezes, né, 200 vezes a aceleração de A, igual a 0. Tudo bem? Né? Aqui eu posso cortar. 300 dividido por 2 vai dar 150. Eu vou reescrevê-la. 2.943 mais 150, a aceleração de A, menos 200, a aceleração de A igual a 0. Aqui igual. Certinho? Tudo bem? Bom, então aqui eu já consigo definir o valor do A. Tá? O valor de A. Então, vou fazendo aqui passo a passo, para vocês poderem ir acompanhando. 943 mais 150 menos 200 menos 50, a aceleração de A igual a 0. Então, a aceleração de A é igual a menos 2.943 dividido por menos 50. Tá? Isso vai dar positivo. 58,86 metros por segundo ao quadrado. Ok? Deixa eu só apagar esse. Senão vai parecer pensar que é um 3, não é, é um 5. Tudo bem até aí, pessoal? Então, aqui nós conseguimos determinar a aceleração em A. Tá? Aceleração em A, 58,86. Certo? E a aceleração em B? Bom, basta eu voltar aqui nessa equação. Tá? Nessa equação aqui. E substituir o valor de A, que eu acho, da aceleração em A, que eu acho a aceleração em B. Tá? Então, vou reescrevê-la aqui novamente. A aceleração em B é igual à aceleração em A sobre 2, que será 58,86 dividido por 2, que dá 29,43 metros por segundo
ao quadrado. Tudo bem, pessoal, até aí? É um pouquinho extenso, mas fazendo aqui passo a passo, bem tranquilo, para que vocês possam entender. Se tiver alguma dúvida, por favor, podem me chamar, tá bom? Bom, então a primeira coisa que o enunciado pediu, que é determinar a aceleração de cada um dos blocos, nós já temos, né? Aceleração em A e aceleração em B. Agora falta encontrar a tração nos cabos. Já que eu tenho aceleração, eu consigo determinar qual é o valor da tensão de tração em cada um desses cabos. Então, pegando aqui a nossa equação 1, né? A equação 1, que era de T1, né? A tração nos cabos. Tração nos cabos. Então, T1 é igual a 100, que é a massa do bloco A, vezes a aceleração do bloco A. Certo? Então, nós temos que T1 é igual a 100, vezes a aceleração de A, que é 58,86. Isso vai dar 5.886 newtons. Tá? Ou seja, essa é a tensão, né, no cabo 1. 5.886 newtons. Deixa eu apagar isso aqui e escrever de novo para não dar confusão. Então, aqui nós temos já tração ou tensão de tração no cabo 1. E o cabo 2? No cabo 2 é a mesma coisa. A gente vai pegar a nossa equação, tá? Nossa equação número 3, tá? Equação 3, que era o que, pessoal? Onde T2 é igual, menos 2T1 igual a 0. Ou T2 é igual a 2T1. Então, T2 vai ser 2 vezes a tensão no cabo 1, né? Que é 5.886. Isso dá 11.772 newtons. Então, essa é a tensão no cabo 2. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo até agora, professor. Tranquilo? Ficou claro? Né? Deu para captar bem aí, entender? Essa aula ela vai estar disponibilizada para vocês no AVA. Essa resolução que eu fiz dos 3 exercícios eu também vou disponibilizar lá para vocês. Então, vocês podem consultar a qualquer momento que vocês tenham qualquer dúvida. E se vocês tiverem alguma dúvida também, né, independente disso, podem me contactar pelo WhatsApp, tá bom? Não há problema nenhum quanto a isso, tá certo? Vocês podem, né,
entrar em contato, tirar suas dúvidas, exceto no momento que vocês estiverem fazendo a prova, né? Como eu já falei, durante a prova eu não respondo perguntas, eu apenas fico atento caso tenha algum problema de link, algum problema de acesso no questionário, tá certo? Bem, pessoal, vou disponibilizar aqui, vou encerrar a gravação também.